Olá, como que vocês estão? Vamos aí para mais uma live. Hoje uma live muito especial, onde eu quero partilhar com vocês todos os códigos. Na verdade são 24, porque se fosse todos seriam muitos. Mas 24 códigos que eu peguei aí, vivendo a experiência do meu segundo parto, que foi um parto natural. A minha segunda gestação, né, da minha filha Esther Maria. Então, quero partilhar com vocês aqui esses códigos. Espero que vocês aproveitem cada um deles e o que vocês puderem já aplicar na vida de vocês vai ser muito interessante. Então, peço que vocês compartilhem essa live, né, porque já faz aí em torno de um mês, mais ou menos, que eu não faço lives por conta realmente desses últimos dias aí que eu vivi para experienciar uma das coisas mais lindas que existe no mundo, que é gerar uma vida, né? Então, trazer aí uma vida ao mundo, né? Aquela graça que nós que somos mulheres podemos experimentar, né? Viver aí por 9 meses, né? Nós falamos que são 9 meses, mas na verdade são 10 meses, para ser mais precisa ainda, para a gente poder aí transmitir ao mundo, né? Trazer uma vida ao mundo e é um coraçãozinho que fica batendo dentro de nós aí por um tempo, mas que depois sai e a gente ainda fica experimentando por mais 3 meses aí a criança, né? Que ela sente ainda que está dentro do nosso ventre, dentro do nosso útero. Então eu quero partilhar com vocês aí essa minha experiência. Sejam bem-vindas, Michelle, Bruna, querida, para entender um pouquinho o que eu passei nesses dias, né? Que foi realmente um parto muito rápido, mas que ele teve alguns processos antes. Não foi assim, no dia aconteceu, deu tudo certo. Não é assim. Mas teve um processo, teve uma preparação. Eu acredito muito nessa questão que você profetiza de fato sobre a vida que está dentro de você. Então eu fazia muito isso. Tá? Então, antes até mesmo de eu começar aqui com os códigos, então acredito que quando você profetiza sobre sua vida, muitas coisas acontecem e de forma exponencial, né? Às vezes você pensa assim, na multiplicação, talvez você pense no número baixo, mas Deus ele pensa no número alto. E ele traz muitas coisas, né, para a realidade, tá? Então seja bem-vinda, Adriana, Pamela. Compartilhem essa live, vou colocar aqui nos comentários também o nosso tema da live, tá? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, peço que vocês me deem esse retorno também, tá? Se tá bom aí para vocês. O áudio aqui, se vocês estão me vendo bem, tá? Se acontecer de dar uma travadinha aqui, que vai ser normal por conta da memória do celular. Recentemente a gente teve aí alguns vídeos e fotos, então o celular acaba ficando um pouco travando, tá? Mas se der uma travadinha, é coisa de segundos e já volta também, tá? Então, eu quero compartilhar rapidinho aqui com algumas pessoas, vou enviar aqui no meu grupo aqui também, pra gente começar com esses códigos, tá? Então, espero que vocês fiquem comigo até o final. Se vocês não puderem ficar até o final, peguem aquilo que vocês puderem, tá bom? De códigos, o que vocês puderem também levar para a vida de vocês vai ser muito interessante, tá? Se vocês conhecerem também alguma mãe, alguma mulher aí que quer ser mãe, né? Alguma mulher também que já está nesse processo da gestação, ou até mesmo está perto do parto, ou tem receios de como é um parto natural ou normal, né? O meu primeiro parto foi normal, tá? Então, eu vou falar para vocês rapidamente também a diferença de um para o outro, tá? Que existe sim uma pequena diferença. E até posso falar para vocês como foi o meu primeiro parto, rapidamente, em alguns minutos, porque teve diferença, tá? Até porque eu não tinha tantos conhecimentos, apesar de eu sempre estudar, buscar livros. Na minha primeira gestação, inclusive, eu lia muito, tá? Então teve alguns, até eu acho que teve algumas lives que eu comentei aqui, até os livros que eu li durante a minha primeira gestação. Nessa segunda, eu confesso que eu não li tantos livros a respeito desse assunto, mas eu vi vídeos, né? Eu participei de algumas semanas de cursos, assim, que é oferecido pra gente aqui no online, tá? Então eu participei, né, ouvindo bastante coisa sobre amamentação, porque a gente precisa retornar essas informações à nossa mente, porque a gente vai passar pelo processo. Então a gente precisa estar muito bem informado e não desinformado, tá? É muito importante que a gente saiba como funciona o nosso sistema, o nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo, tá? Quais são as nossas reações, o que a gente tem passado nesse tempo. Eu falo que nessa segunda gestação foi um pouco mais difícil, entre aspas, porque eu também já tenho minha primeira filha com 4 anos, então eu precisava ali também fazer toda essa manutenção, né, da minha filha, da minha casa, aqui com meu esposo, o meu trabalho do digital, que na minha primeira gestação eu não tinha nada desse trabalho, eu não fazia live, não produzia conteúdo, só consumia conteúdos, estudava muito,
tá? Então, estava ali no processo também de aceleramento, então muitos cursos que eu fazia, estava, por exemplo, numa faculdade, num curso técnico, eu trabalhava também fora de casa. Hoje eu trabalho somente na minha casa, então tudo que eu realizo hoje, né, eu ajudo aqui na renda também da minha casa com o digital, com os livros, com a escrita, tá? E com tantas coisas que a gente faz aqui, que a gente produz e a gente faz o nosso próprio dinheiro, a gente faz a nossa renda, tá? Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Mas também tem tudo a ver, tá? Então a minha segunda gestação, ela foi um pouco mais desafiadora, mas eu confesso que foi diferente, porque quando você realiza as coisas dentro de um propósito, você conhece, né, você sabe daquilo que você foi chamado, você entende a sua realidade, você não está totalmente como algumas pessoas vivem na ilusão, sabe, presa lá ou no futuro ou no passado, então muda tudo. Tá? Então não tem como. Apesar de na minha primeira gestação estar estudando, lendo livros, eu li muitos livros, inclusive sobre nutrição, sobre fertilidade, sobre amamentação, sobre mesmo o parto, inclusive um livro que eu tenho que só fala disso, que eu acho que esse azulzinho que tá aqui atrás, ele fala somente do parto, então todos os processos, então eu aprendi um pouco de tudo, tá? E aí depois eu fui vivenciando na minha própria vida, tá? Mas eu considero também que a minha segunda gestação foi exponencial, tá? Porque desde a concepção, né? Foi uma pequena tentativa, uma única tentativa, na verdade, e a minha filha já estava sendo gestada dentro de mim. A minha filha, inclusive, ficava profetizando sobre a minha barriga, que é muito importante, né? Que você também converse com seus filhos, se você já tem um filho e está indo para uma segunda ou terceira gestação, que você tenha esse diálogo com seus filhos, tá? Não esconda nada deles, porque eles vão perceber. Imagina, a sua barriga começa a crescer do nada, né? E você vai ficar inventando que não é nada, não. Você precisa ser sincero com seus filhos, conversar com eles e mostrar para eles qual é a realidade, tá? E aí você vai também preparando eles, tá? Essa preparação dos seus filhos também, daqueles que você já tem, né, pro próximo, é muito importante, tá? O diálogo sempre ajuda. O diálogo, ele nunca vai ser algo desnecessário, pelo contrário, ele é importante, né? Por exemplo, a comunicação. Nós precisamos nos comunicar uns com os outros. Quando eu comunico e o outro entende, tá tudo ótimo, mas quando eu falo, o outro não entende, aí fica aquela complexidade, né, que a gente não sabe nem onde vai parar, tá? Inclusive, já deixo um convite para você. Eu tenho um grupo que não faz muito tempo, mas eu coloquei ele, né? Eu tava inclusive treinando na academia. Não sei se vocês me acompanhavam aí, mas eu treinei por 7 meses. Depois do mês de junho, eu dei uma pequena parada, porque eu falei, agora eu preciso me concentrar, né, pro meu parto e não vou forçar nada. E vou falar assim, não, agora a gente já chegamos bem até aqui, então não vamos, né, forçar ou até mesmo entrar num processo que a gente acabe até fazendo algo acontecer antes da hora, né? Até algumas pessoas brincavam, né? Ah, vai nascer aqui mesmo. Eu falei, não, gente, tem um horário certo, tem um tempo certo, né? Inclusive, eu sou muito adepta à questão do parto natural ou normal. O natural foi surreal para mim, mas o normal a gente sabe que dá para buscar, né? Mas eu sei que existem casos que não tem como, né? A mulher, ela acaba tendo condições que leva, de fato, ela à cesárea, tá bom? Inclusive, vou falar sobre isso no meio da live, que é um diálogo que eu tive, inclusive, com a médica que me atendeu naquele dia, que foi também espetacular, né? Não tenho nada aqui para reclamar, só para elogiar e agradecer, e foi uma bênção de Deus, até inclusive eu falo que foi uma das minhas orações, foi a médica que foi enviada para me atender naquele dia, tá? Então, é muito importante que você mentalize, você já faça um pequeno planejamento, eu tô até adiantando aqui o primeiro código, mas que você tenha um pequeno planejamento, tá? Então você não fique acreditando no que as pessoas falam externamente, porque é uma coisa difícil, porque é impossível. Não, é possível, tá? E tudo começa aqui. Acreditem, gente, tudo começa aqui. Então, há 2 anos eu estou me preparando, mentalizando, cuidando da minha mente, estudando, entrando em ambientes, em pessoas que realmente estão buscando aquilo que Deus quer para a vida delas. E aí eu comecei, de fato, a mudar a minha mente, a trazer realidades que não existiam, mas que através do meu pensamento, da minha força de vontade também, da minha ação, aquilo foi acontecendo. Seja bem-vinda, Daiane, Viviane querida, Ruth, seja bem-vinda, Angélica querida. Sejam todas bem-vindas, tá? Peço que vocês compartilhem essa live com as mamães aí que vocês conhecem, ou aquelas que querem ser mães também, porque essa live também é uma live para estimular vocês aí a também terem mais filhos, a também buscarem essa realidade da maternidade. Eu sei que nem todas têm essa condição,
mas também existe o processo de adoção, né? E a maternidade, ela não é só você sair um filho dentro de você, mas quando você cuida de alguém, você já está sendo mãe, você já está sendo uma cuidadora, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas já passou a minha idade, eu não consigo mais ter isso, eu nem namoro ainda, eu nem casei, né? Como que eu vou pensar nisso, né? Mas para Deus nada é impossível, tá? Se você começar a trafegar aí dentro da palavra de Deus na Bíblia, você vai ver que existiam milagres ali que realmente eram impossíveis, mas que para Deus não é impossível, tá? Tá? Então, a minha segunda gestação foi assim algo exponencial. A gente até entrou aí na mentoria da Ana Lucchini, nós falávamos aí do ano da exponencialidade. Nós também lançamos um livro que fala sobre exponencialidade. Então eu mentalizava muito isso, né? Sobre algo exponencial, algo diferente, algo que realmente está ligado com um propósito. E as coisas foram acontecendo, tá? E foi totalmente diferente, porque eu entendi essa realidade. Então, quer dizer, durante a minha segunda gestação, eu não parei de produzir conteúdos, eu fiz muitas lives, fiz muitos cursos, né, dei muitas aulas e fiz tantas coisas, né, que a algum momento até parecia que eu nem estava grávida, né? Até algumas pessoas falavam assim, nossa, mas a sua barriga não cresceu tanto e tal, e eu cheguei num ponto que eu falei, vou instalar um código, até vou adiantar aqui, depois eu vou repetir novamente, tá? Mas eu falava assim, que não é a mulher que tem que engordar, mas é a criança que ganha peso, tá? Então, por exemplo, assim, às vezes você olha para uma mulher e fala assim, nossa, ela tá grávida. Às vezes ela não tá grávida, né? Ela está só um pouco sobrepeso, né? Com sobrepeso e tal. E por quê? Quando você não cuida da sua saúde, de fato, você sai um pouquinho fora dos eixos, tá? Então, isso eu vou falar também. A importância que é você cuidar de você, tá? Então, eu quero muito ter um parto normal, quero muito ter um parto natural, mas eu vou deixar para cuidar isso aí no dia do parto. Não, gente, isso você cuida antes. Antes mesmo de você pensar em ter filhos, antes mesmo de você combinar e conversar com seu esposo, de planejar, né? Fazer um mínimo pequeno planejamento dessa sua gestação, seja cuidando da sua alimentação, da sua saúde, da sua mente, das suas amizades, dos ambientes que você frequente, tudo isso vai influenciar, tá? Dani, mas isso significa que não vai acontecer nenhuma turbulência no meio do caminho? Não, vai acontecer sim, muitas turbulências. Seja bem-vindo, José Ezequiel. Muitas turbulências, mas como que a sua mente vai estar para passar por aquela turbulência? É isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou comentar com vocês alguns códigos aqui que aparentemente parecia que nem eu acreditava, mas no momento que eu estava ali acontecendo em tempo real, em loco ali dentro do hospital, eu falei, meu Deus, é possível, tá? Então, inclusive, vai sair daqui alguns projetos. Eu não tenho noção da grandeza desses projetos, mas eu sei que eles já estão no coração de Deus, tá? Então vamos aí partilhar os nossos 24 códigos. O primeiro que eu quero passar para vocês é: planeje o seu parto antecipadamente. Sim, mentalize ele de verdade, tá? Então como que você vai mentalizar ele de verdade? Já se imagine você lá indo até o hospital, você chegando no hospital, você conversando com as pessoas que vão te atender, tá? O quarto que você vai ficar, todos os exames que possivelmente eles vão fazer ali em você, tá? Faça essa pequena mentalização. Simples, sabe? Que você gaste 5 minutos para fazer isso. Seja bem-vinda, minha querida. Que você gaste 5 minutos para fazer isso. Porque se a sua mente realmente chegou, o seu corpo ele vai ter que chegar lá, tá? Então, e você vai mostrando pro seu corpo aquilo que realmente você quer e que realmente que aconteça, tá? Por exemplo, hoje eu tava acompanhando até uma palestra aí, né, do Adonis ali, que tava ali na plataforma internacional, falando sobre essa questão. E já há um tempo eu tenho estudado sobre isso, sobre a nossa fisiologia, tá? Às vezes você fica com a cabeça baixa, você fica triste, você fica murmurando, então você mostra pro seu corpo como que você quer ficar. E ele vai reagir, ele vai aceitar aquilo que você está entregando, tá? Então, se você pensa coisas positivas, se você fala coisas positivas, se você vive as coisas de maneira do bem, né? As coisas do bem mesmo, sabe? Você falar das coisas de Deus, você viver as coisas de Deus, o seu corpo ele vai reagir dessa forma, tá? Seja bem-vinda, Maria querida. Então, é muito importante que o que você pensar vai transmitir para o seu corpo. Hoje nós temos visto aí tantas doenças psicossomáticas, né? As pessoas ficam acumulando pensamentos ruins, ficam pensando em coisas ruins o tempo todo, já acorda vendo aquelas notícias, né, de acidente, de morte, não sei o quê, e aquilo vai entronizando dentro delas e é o que elas vão transmitir no corpo delas,
tá? Vão ficar doentes, né? O corpo vai começar a realmente ficar tenso e não vai conseguir viver o propósito, não vai conseguir ter realmente aquela realidade, né? Vai ficar sempre preso na ilusão, vai ficar pensando no passado, é porque o fulano não me perdoou, porque eu fiz mal pro outro e também não tô conseguindo perdoar, porque, sabe, vai acumulando, vai ficando aquela coisa, né, muito acumulativa, e aí o nosso corpo não vai reagir da forma que era para reagir, tá? Então, tudo realmente... muito fácil, essa semana mesmo falando com meu esposo, né? Eu falei, qual é a primeira coisa que sai na hora do parto? É a cabeça da criança. Então, a cabeça tem muita força, gente. Aqui você tem muita coisa para trabalhar e às vezes você tá desprezando, descartando, tá? Então, cuida da sua mente, cuida aí dos seus olhos, do que você está ouvindo, do que você está falando, do que você está sentindo, tá? Porque existem até cheiros, né? De ambientes que nos fazem mal, tá? Então, se você está num lugar que te faz mal, corra, fuja desse lugar, tá? Se você não conseguir controlar de estar naquele ambiente, fuja, né? Não tem outra forma, porque senão você vai ficar ali toda vez preso a alguma coisa, sabe? Se acumulando de coisas. Eu tenho objetos na minha casa que não tem necessidade de ter mais, então descarta, joga, tira esses lixos, né? Sejam lixos externos, né, ou até mesmo internos. Hoje nós temos visto muitos lixos internos que as pessoas acumulam e aí vai retendo em certos pontos do corpo e transmitem de forma, né, que a gente vê as doenças, coisas que acontecem que poderiam ser evitadas, né? Tá bom? Então, essa pequena introdução aí, que é o nosso primeiro código, que é o planejamento, tá? Então, o planejamento ele é muito importante em todas as áreas da nossa vida, tá? O nosso segundo, tem que ser meio rápido aqui, gente, porque daqui a pouco já tem uma outra amamentação, né? Então, eu tô fazendo assim já de maneira excepcional para que a gente também não fique muito tempo aqui, tá? Então, eu sei que é muito importante eu poder falar para vocês e eu não consigo ficar sem falar, porque nós somos também, eu, né, sou enquadrada aí também no oral, né, no perfil oral. Então, eu preciso falar, eu preciso me comunicar. E quando a gente fica retendo muito conteúdo, aquilo se torna... faz mal pra gente também, tá? Então, é importante, quando você aprender algo, já de imediato, já ensine para alguém que está do seu lado, pro seu vizinho, na sua escola, se você está estudando, no seu trabalho, tá? Não segure para você. Porque o conhecimento, ao mesmo tempo que ele liberta, ele também pode nos aprisionar, tá bom? Então, fica essa dica também, tá? Então, nosso segundo código é: cuide do seu tempo. Né? Cuide do seu tempo com propósito, tá? Leve a sério o chamado de Deus em você. Então, quando você cuida do seu tempo, quando você acorda já sabendo que as coisas realmente são para Deus, você não vive mais no automático, você vive ali de forma que é intencional, tá? Você já pensa assim, meu Deus, eu já vou encontrar com as pessoas, eu vou sorrir para elas, eu vou ajudar elas, eu vou fazer de maneira diferente, eu vou atender de maneira diferente. Eu não preciso ser igual ao outro para eu poder ser eu de verdade, tá? Seja bem-vinda, Pri, querida. Tá? Então, haja de maneira intencional. Cuide da sua casa de maneira intencional. Não caia realmente em situações que o mundo te apresenta. Então, hoje a gente vê tanta coisa, né, de anúncio e propagandas que querem que a gente entre no consumismo, tá? Então, eu sou muito favorável à produção de conteúdo. Por exemplo, vou dar uma dica rápida aqui pra gente que está no Instagram. Se você tem esse hábito de abrir o seu Instagram e ficar rodando o feed, já seria uma atitude para você cortar, porque ali quando você começa a rodar o feed, né, descendo ali, rolando o feed, você começa a consumir, dopamina que vai acionando dentro do seu cérebro, você fica ali preso naquele ambiente e você não sai mais, tá? Então, começa a produzir conteúdo, tira uma foto da natureza perto da sua casa e coloca uma frase, coloca uma mensagem que Deus está te dando naquele momento, tá? Então, use o seu tempo de maneira adequada, de maneira certa, tá? Para que você não viva mais um dia. Aquele dia, nossa, hoje é mais um dia, mais uma segunda-feira, mais um dia de começar, né? Na verdade, nós começamos todos os dias, tá? Então, até a gente tem um grupo de pessoas aí que a gente fala, todos os dias são segunda-feiras. Então, todo dia é dia de começar, mas também de completar aquilo que eu comecei, de finalizar aquilo que eu já estou ali produzindo, tá? Então, produza mais conteúdos, seja intencional, coloque uma mensagem, uma frase, uma palavra que você não tem noção
do que essa palavra vai agir na vida da outra pessoa, tá? Então, cuida do seu tempo, tá? E viva com o seu propósito. Ai, Dani, mas eu não sei o meu propósito. Gente, propósitos, eles são múltiplos, mas você vai encontrando no meio do caminho, tá? Então, se você não começou algo, dificilmente você vai encontrar mais alguma coisa, tá? Então, você precisa principalmente começar. Dani, eu nunca fiz live. Arrisca fazer uma live. Aí, no meio do caminho, você vai entendendo o que é fazer live. Aí, você vai melhorando o processo. Você vai colocando uma iluminação, você vai colocando um roteirinho melhor, né? Uma maneira melhor de se apresentar. Então, você vai melhorando no processo. A gente nunca vai estar pronto mesmo, tá? Você imagina se eu esperasse estar pronto para ter um parto. Imagina se eu esperasse estar pronto para me casar, por exemplo. Nunca daria certo. Então, a gente precisa arriscar. Né? Vai ter sempre o ônus e o bônus, a gente não vai escapar disso, mas temos aí que arriscar, tá? Lançar, né? Lançar as nossas sementes, a gente vai lançando, uma hora alguma coisa vai nascer e vai crescer, a gente vai ver o que vai dar, tá bom? Nós temos aí, sim, a passagem do joio e do trigo, né? Como que a gente vai saber diferenciar entre o joio e o trigo, sendo que eles são muito parecidos? Deixa crescer. Depois você corta aquilo que não é necessário mais para sua vida e toca o barco, certo? Então, vamos para o terceiro código. Tenha a palavra de Deus como seu alimento diário nesse tempo de gestação. Então, é assim. Para quem me acompanha sabe que eu tenho um grupo chamado Desafio Devocional. Então, a gente partilha lá, eu tenho minha palavra aqui, a Bíblia. Então, todos os dias eu tenho esse costume, né? Já é um hábito, né? Porque já está instalado. Então, o que acontece? Todos os dias eu partilho um versículo bíblico e também nós acompanhamos um livro, tá? Normalmente é um livro do Pablo Marçal, um livro de desenvolvimento pessoal, né? Até mesmo eu estou trabalhando no meu grupo de mulheres, o meu próprio livro, que é o Mulheres Transformadas para Reinar, tá? Então são 15 capítulos, estamos trabalhando aí por 15 semanas, cada um dos capítulos durante uma semana. Então é um desafio, você fala assim, nossa, como que você consegue fazer isso, Dani? Eu só comecei. Eu peguei o primeiro capítulo e comecei a destrinchar durante uma semana. Estou me desafiando todos os dias. Quando eu falo desafio, é desafio mesmo, tá? Não é uma coisa assim, eu coloquei só por ser clichê. Não, eu coloquei porque pra mim primeiro é desafio, tá? Então pode ser que talvez eu atrase um dia pra entregar o desafio, mas eu vou entregar. Eu vou me lançar desafio. Então todos os dias, imagina, todos os dias você fazendo uma coisa, por mais simples que seja, aquilo vai se tornar um hábito. Você vai instalar esse hábito, tá? Então eu comecei dessa forma. Então, use mesmo, aproveite a palavra e detalhe, gente, use a palavra física, tá? Não fique só no celular, porque o celular ele vai fazer você se distrair, vai fazer você ir para outras coisas que não tem nada a ver e você vai desfocar aquilo que era para focar, tá bom? Então, cuide aí desse momento com a palavra de Deus para você ter esse acompanhamento, tá? Nesse tempo de gestação. Até porque quando você está orando a palavra, você está lendo a palavra, você está também orando, você está ouvindo a voz de Deus e falando com Ele, tá? Não é somente você falando, mas Ele falando para você, tá? Nosso quarto código, viva cada processo. Viva cada processo, não pule as etapas, né? Sinta seu corpo porque Ele fala com você. Quantas vezes você sentiu uma dor no seu corpo, você sentiu um cansaço e você rejeitou isso, você simplesmente ignorou, tá? Você sentiu uma dor de cabeça e falou, acho que não é nada, né? Então você deixou, por exemplo, de respirar um pouco mais, você deixou de tomar um copo d'água, então cuide da sua alimentação também, acho que vai ser um dos próximos códigos. Seja bem-vinda, Sara, querida. Tá? Então, viva cada processo. Não queira acelerar as coisas, tá? Então, vai vivendo, né? Como a gente fala, de glória em glória, tá? Aproveita cada momento, não deixa que as coisas externas te tirem esse prazer de sentir esse processo, tá? Seja aí os dias que você talvez estava com um pouco mais de sono, não conseguiu dormir, então durma um pouquinho mais, se você puder. Aquele momento que você poderia ter cochilado, você deixou de cochilar, então aproveita aquele momento. Gente, são coisas simples. Seja bem-vinda, Gabi querida. São coisas simples, mas que o mundo faz com que a gente perca essa simplicidade das coisas para que a gente se acelere, tá? E não é isso. A gente precisa cuidar do nosso tempo, como eu já falei, viver cada processo, não ter medo dos processos, de cada etapa da vida, tá? Existe um tempo, tá? Por exemplo, nossa, Dani, você sabia o dia que a sua filha ia nascer? Gente, eu não sabia. Eles colocam uma data de previsão, que até eu nem partilhava, né? Porque é uma coisa muito particular minha. Eu falei, eu sei exatamente a data que está lá no meu documento, mas eu falava ali pro final de julho, tá? Aí algumas pessoas falavam, quem que vai fazer o seu parto? Eu falei, gente, agora tem um processo lá no hospital
que é da questão de plantonistas. Então, quem estiver lá no dia que vai te atender. E eu falei, Senhor, eu confio na tua palavra. Eu confio em quem o Senhor vai colocar lá. E eu só acreditei. Seja bem-vinda, Isaneide, querida. E eu só confiei e acreditei. Quando você faz isso, você está entregue à vontade de Deus. Mas se você fica o tempo todo querendo, que nem a gente falou do planejamento, é o mínimo do planejamento. Não é que eu vou traçar e saber tudo o que vai acontecer, não tem como saber. Mas quando você confia na palavra, quando você está pautado no que o Senhor está te direcionando, porque você tem Ele como direção, você fica tranquila, você fica em paz, você não sofre com isso, tá? Então por isso que eu falei de viver cada processo, saber o tempo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. E aí o que acontece? O mínimo que você faz. E ele vai te conduzir, vai fruindo, sabe? Vai fruindo, as coisas vão acontecer. Dani, mas vai ser sempre perfeito? Não, gente. Eu passei por dores. Eu vou falar isso pra vocês mais um pouquinho à frente, tá? Gente, eu senti cada mínimo de dor que aconteceu. Eu senti tudo, 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 tudo. Até os 10 dedos dilatados pra minha filha sair, tá? Então, só pra vocês terem uma noção. A dor é algo que você precisa passar. Por mais que você fuja dela hoje, ela vai voltar. Ela volta em algum momento porque você precisa passar pela dor e essa dor vai fazer você crescer. E esse crescimento pode ser exponencial ou não. Seja bem-vinda, Fabiana, Alexandre, tá? Essa dor, ela pode ser exponencial ou não. Vai depender de como você vai interpretar isso, tá? Se imagina você com 9 dedos dilatados. Você que é mulher vai entender se você já passou pelo processo do parto normal, ou pelo menos começou esse processo, mas depois acabou cesárea, mas também acaba tendo dor depois. Você vai entender o que eu estou falando. Você imagina você com 9 dedos dilatados sorrindo. Imagina, o que o seu cérebro vai pensar? Isso daqui não é nada perto daquilo que está por vir, né? Inclusive na palavra fala que o fim é melhor que o começo. Inclusive quando a criança nasce, você nem lembra mais da dor. É um momento tão espetacular, tão especial, tão único, que a dor já nem existe mais. Então imagina, se você mentaliza assim, não, eu vou passar pela dor, aí depois no final eu não vou ter a dor. Imagina, você e você aqui pensando, né? Seja bem-vinda, Isabel. Pensando isso, é possível. O que você pensou aqui vai acontecer. Agora, se você fica pensando coisas ruins, também vai acontecer. Não sei se da maneira que talvez você pensou exatamente, mas uma maneira que talvez você vai sofrer indevidamente. Seja bem-vinda, sua querida. Tá? Então, viva cada processo. Não queira pular as etapas, sinta seu corpo, porque ele fala com você. Quantas vezes o seu corpo falou com você e você fingiu que não ouviu? Olha só, presta atenção. Pensa comigo, se você toda vez que sentir algo no seu corpo, você anotar no caderno e você experienciar aquele processo, quantas coisas não vão acontecer diferente na sua vida, tá? Vamos para o código 5. Continue realizando a sua missão. Afinal, sua gravidez não é doença. Olha só, né? Mas bênção, resposta de Deus para um povo, uma nação. Eu falava muito isso, a minha filha vai libertar um povo, vai libertar uma nação. Eu falava muito isso. E detalhe, ela veio no dia 12. O 12 ele é muito significativo na palavra. 12 tribos, 12 nações, tá? Então o 12, ele sempre me acompanhou, tá? Então o 12 para mim é muito especial. Inclusive no meu primeiro livro que eu relato, né? O meu primeiro parte, Escritura Particular de Deus, eu falo sobre isso. Os 12 na minha vida, tá? Então é muito importante que a gente também profetize, assim no começo da live eu falei, a sua profetização sobre a sua gravidez, sobre a sua vida, sobre a sua saúde é muito importante, tá? Então, acredite, confie e observe os sinais. Até eu não coloquei aqui, mas vamos com um bônus, né? Observe os sinais, gente. O horário que a sua criança nasce, o dia, o mês 7, a gente já sabe que o 7 é a perfeição de Deus, tá? Então observa, né? Até o horário foi às 16h15, eu até pensava, será que vai ser às 15 horas, né? E na verdade às 15 horas eu tava ali com os 9 dedos dilatados. Eu precisei fazer um pequeno exercício na bola de pilates, que a gente sabe que quem tá no hospital acaba, né, tá nesse processo do parto normal, o natural, acaba fazendo. Eu fiz um pequeno exercício ali, acho que durou, sei lá, uns 25 minutos a 30 minutos, mas não foi nada exagerado, nada assim cansativo, pelo contrário, tava assim, parecia que eu tava normal, nem parecia que eu tava com dor. Por quê? Porque eu entendi o recado. Lembra que eu falei pra vocês do chamado, do propósito? Quando você sabe o seu propósito, quando você sabe o seu chamado, tudo muda, tá? Você enxerga as coisas de maneira diferente, não é conforme o mundo prega, o mundo fala, não. Mas é o seu momento, né? É o seu tempo.
como que eu vou fazer a interpretação de um parto da maneira positiva, tá? Aí você fala assim, mas e se eu cheguei no hospital, alguém me maltratou, alguém falou alguma coisa que me ofendeu? Aí que tá o problema. Se a sua mente está blindada, qualquer coisa que te falarem não vai te afetar. Não vai te afetar. Você vai estar blindada na presença do Senhor e você sabe o que você carrega. Se você sabe o que você carrega, nada das coisas que vem externo atrapalha esse pensamento seu, essa sua capacidade realmente de entrar em contato com o Senhor. Você sabe porque você está ali. Até muitas vezes você pode pensar assim, nossa, o meu parto ele vai ser a libertação de alguém que está no hospital. Alguém vai ver aquele meu parto e vai ser libertada de alguma prisão interna. Olha só como muda, é a visão, como a forma que você enxerga, tá? Então, se você vive reclamando, se você vive falando, né? Nossa, soltando os cachorros aí, pode saber que os cachorros vão vir uma hora e vai te atacar. Então, o que acontece? Até as pessoas vão te atender melhor, porque você está na presença do rei o tempo todo. Então, elas vão sentir essa presença. Elas vão sentir que você é alguém diferente, tá? Então, começa a trabalhar isso. Ah lá, a Sara falou que é do mês 12, olha só, e 12 de dezembro é uma bênção de Deus também, né? Onde nós falamos também do nascimento de Jesus. E olha só, como é importante a gente saber o dia que a gente nasceu, o horário, quem nos atendeu, a forma que nós nascemos, sabe? São coisas que vão se desfazendo ao longo do tempo. É importante que você resgate, busque saber dessas coisas, tá? Para que você entenda qual o seu chamado também, qual o seu propósito. Sabe coisa, até a gente tava na aula da Luana Rocha, né, sábado agora, o Monetize com a Escrita, a gente falava muito sobre isso, né? As coisas que você fazia quando era pequeno, quando era pequena, remetem muito hoje na nossa vida adulta. Às vezes você abafou um pouco, né, a situação que você vivia na infância, talvez você gostava de ensinar, talvez você gostava de desenhar, de escrever, e hoje você não faz mais isso, talvez você está triste por conta disso. Mas resgate aquilo que você fazia na infância, que diz muito quem você é hoje. Tá? E me recordo muito sobre essa questão de gostar muito de estudar, e cadernos, e também ensinar. Às vezes até pegava o microfone na mão, então estava ligada assim com a comunicação. Talvez eu ainda vou encontrar outros propósitos mais à frente, mas a sua vida vai mostrando o seu propósito. Por exemplo, hoje meu propósito, eu falo muito sobre essa questão de destravar escritores e multiplicar talentos. Quando eu destravo escritores para escrever, seja um capítulo, porque a gente também trabalha com as coautorias, né? Estamos aí com várias coautorias para lançar. E aí o que acontece? Você também começa a descobrir outras habilidades que você tem, né? Então, escrita. Aí eu comecei a me comunicar, porque quando você lança um livro, você precisa falar sobre ele. Até eu fiz um Reels esses dias falando sobre essa questão que você precisa aparecer para mostrar o seu livro, né? Senão fica um pouco meio chato, né? Imagina o escritor não aparece, não mostra seu livro, e também o leitor quer saber quem é a pessoa e acaba até não tendo muita essa credibilidade para comprar o seu livro, para adquirir seus produtos, né? Porque dá a impressão que por ser digital as coisas não são ilusões, né? Na verdade, nós que trabalhamos com a escrita vemos que realmente o digital é um impulsionador para os escritores, né? Para a gente levar as nossas histórias. Hoje eu consigo fazer uma live, transmitir um conhecimento que eu adquiri, né, na prática. Então, eu não precisei buscar nos livros, apesar que eu estudo bastante, estou sempre participando de lives, em grupos de pessoas, em mentorias. Então, também a gente vai acumulando tudo isso e vai virando um quebra-cabeça e vai se encaixando cada coisa, e aí a gente consegue de fato fazer uma interpretação e trazer na nossa linguagem, na nossa comunicação, tá? Então aquilo que você fazia na infância pode dizer muito quem você é hoje, tá? Então hoje parece que não estou satisfeita na minha área profissional, na minha área pessoal, nos relacionamentos. Então o que você viveu na infância, né? O que você passou dentro da sua casa, na sua família, tá? Então eu vivi momentos tristes, então você vai ressignificar, tá? Trazer uma memória nova, sabe? Não ficar preso naquilo. Fulano fez aquele mal pra mim e eu estou naquela situação por tantos anos. Não, gente, nós estamos desfalecendo dessa maneira, tá? Então, o que você vai fazer? Ressignificar, né? Talvez até voltar naquele ambiente e fazer um momento diferente, que é uma ressignificação, ou mesmo na mente, tá? Você pensar na sua mente aí como que você faria se fosse da maneira de hoje, com o seu pensamento de hoje, com a sua mente hoje renovada, transformada, coisa que na palavra sempre é falada, tá? Que a gente precisa renovar a nossa mente, tá? Então a gente precisa de fato ter a mente de Cristo, tá? Uma mente fortalecedora, uma mente realmente que transforma as coisas. Onde você tocar,
você vai transformar, seja ambientes, pessoas, coisa o que for, tá? Então, viva cada processo. E aí, o 5, né, que eu falei, continue realizando sua missão. Afinal, sua gravidez não é doença, tá? Mas eu sei que existem gravidez que realmente são de risco, são complexas. Até eu falava no comecinho da gestação, né? Nós, por estarmos gestantes, já somos aí da área de risco. Então, o que acontece? Precisamos nos cuidar, né? Às vezes eu tô ali usando uma máscara, as pessoas olham com um olhar assim meio estranho. Eu falei, mas eu estou me cuidando, eu sou autorresponsável. Eu sei, né, do cuidado que eu estou tendo, a importância do que aquilo significa para mim. Então eu não vou pensar no que o outro está falando, ou seja, a necessidade de aprovação já cai por terra. E aí você enfrenta esses desafios, enfrenta da maneira diferente, com um olhar diferente, tá? Então é muito importante que você tenha essa visão diferente do olhar das outras pessoas, porque dessa maneira você não sofre. Você sofre um pouquinho, mas não tanto, tá? Porque o sofrimento, ele faz parte do nosso processo pra gente também crescer, tá bom? A prosperidade também dói um pouco, mas depois ela é compensativa, tá? E vamos no código 6, então. Respeite os sinais do seu corpo, não se automedique, tá? Porque muitas pessoas também nesse processo começam a fazer medicações e também tá errado. Sempre comunique com o seu médico. Então, você vai fazer ali o seu acompanhamento do pré-natal, você vai estar com a sua médica ou com o seu médico, né? Como você preferir. Mas sempre vá às suas consultas, não falte, tá? Faça um esforço aí para que você siga certinho o seu pré-natal, tá bom? Porque cada coisa que o seu médico, a sua médica falar, é muito importante, seja os seus exames, tá? Não adie fazer os seus exames. Então, ela deu para você uma guia, já vai lá, já marca, já faça. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque se você demorar muito para fazer os seus exames, por exemplo, tem um exame na gestação, que ele é um pouco complexo, que é o exame do cotonete, tá? Então, ele identifica algumas coisas, algumas doenças que podem acontecer. No momento do parto, se o parto for normal ou natural, se aquele exame não estiver pronto, ou, por exemplo, der positivo e não negativo, você já tem que tomar algumas medicações quando você chega lá, então, porque é incerto, né? Então, aquilo que tem dentro de você pode passar para a criança. Eu não sei especificamente falar o que é, mas são coisas que, né, que estão ali no canal mesmo da mulher e pode passar para a criança, tá? Por que eu estou falando isso? Na minha primeira gestação, o meu exame quase estava pronto. Eu tinha feito ele já. Ele foi pedindo um pouquinho passado do tempo, mas o tempo de gestação da minha primeira com a segunda foi igualzinho. Se mudou foi 3 dias a menos, tá? Então a gente até fala, né, que quando é menina, adianta um pouco a gestação. Na minha primeira gestação, a minha filha veio 12 dias antes e na segunda veio 13 dias antes. Tá? Então, por exemplo, da data prevista do parto para acontecer, né? Que é o tempo realmente que a criança tem, é a data, né? Que eles preveem, né? Que vai nascer, tá? Então, esse exame, se ele não estiver pronto, você já está em uma situação que, né? Vai ter que tomar medicações, até mesmo ter soro, e aí fica um pouco mais complexo. Aí a gente já entra pro parto normal, tá? Porque teve intervenções médicas. No meu caso, não. Como eu já tinha todos os exames feitos, já adiantei tudo que eu pude. Lembra que eu falei que era exponencial? Porque a gente já adiantou tudo. Então, assim, a médica também pedia os exames, já ia lá, fazia. Cada consulta que eu ia, já trazia os exames certinho, tá? E eu fui, tudo que ela foi me orientando, fui fazendo. Mexi muito na minha alimentação. Comecei a fazer exercício físico, já estava fazendo, na verdade, tá? Um mês antes, eu estava fazendo exercícios físicos e vi que mudou totalmente a minha realidade também. Vi como a atividade física fez bem pra mim, pra minha mente, pro meu corpo, tá? Então, para aquele momento que eu estava vivendo, aí as pessoas podiam pensar assim: nossa, mas você não tinha medo, né? De estar ali gestante e acontecer de fazer uma força extra e acabar perdendo a criança. Eu falei assim: eu tinha tanta certeza nas coisas de Deus que eu falava: eu sei que isso aqui vai fazer bem pra mim e pra ela. Né? Até algumas pessoas brincavam, né? Que a minha filha já faz exercício na barriga. E realmente ela foi bem forte na hora de nascer. E se não fosse também a força dela junto com a minha, ficaria bem mais difícil, né? Então tudo isso contribui, tá? Então quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua mente, você cuida da sua alimentação, aquilo que você coloca dentro do seu corpo vai fazer uma diferença gigante, tá? Então respeite os sinais aí, faça os exames certinho, para que também na hora, né, do parto, para que não tenha nenhuma alteração nos exames, tá? Eu sei que não é uma realidade assim, nossa, parece que você tá trazendo uma realidade de perfeição. Não é isso, gente. Mas cada coisa, cada movimento que eu fiz fez diferença. Como eu falei,
As dores, elas estavam ali, porque tem gente que fala, né? Ah, eu não senti nenhuma dor, a criança já saiu. Também tem esses casos, tá? Então vai depender muito como você mentalizou, como você estruturou a sua gestação, como que você gestou, né? Às vezes você tá aí também trabalhando o tempo todo, você trabalha fora de casa, então talvez a sua perna inchou muito durante esse processo, talvez você cansou muito nesse tempo, tá? Então talvez você não pôde descansar. Eu falo pra você que eu raramente descansava nessa minha gestação, também deixei, né? Entre aspas, dei algumas vaciladas, mas o tempo que eu podia eu descansava, mas eu estava ali cumprindo o meu propósito, ajudando pessoas, fazendo, cumprindo a minha missão. Não deixei de fazer aquilo que tinha que ser feito, mas também aproveitei esse tempo, tá? E eu confesso pra você que eu estava me preparando pra talvez amanhecer noites em claros, que eu não tá sendo esse caso, porque graças a Deus a minha filha está amamentando bem, ela tem um tempinho aí de 2 a 3 horas aí, de uma amamentação para outra, dorme bem. Então, assim, eu tô assim, tá sendo totalmente diferente da primeira, porque na primeira eu não tinha tanta experiência, né? Primeira viagem, a gente fica meio perdido mesmo. Mas na segunda você já fala assim, não, eu não quero cometer os mesmos erros da primeira. Então você vai ali com muito cuidado. Também tem a minha pequena também, a minha primeira filha também pra eu cuidar, né? Então eu tô ali o tempo todo orientando. Não é fácil, gente. Tô falando pra você que é uma realidade aí, né? Que eu sei que muitas pessoas vivem, mas nós precisamos entender o que eu posso fazer de diferente que vai mudar a minha realidade, tá? Então vamos aí para o nosso sétimo. Trabalhe sua mentalidade o tempo todo, né? Tem aí um possível plano de parto, mas confie em Deus acima de tudo, que eu até já falei sobre isso, tá? Você vai ter um pequeno planejamento, mas a sua confiança em Deus, ela vai ser a principal, tá? Então essa já praticamente tá explicado, e você trabalhar a mentalidade é isso, você ouvir coisas que te fazem bem, você treinar a sua mente, você estar perto de pessoas que têm a mentalidade próspera, assim, exponencial, que tem a mentalidade de libertadora, né? Que não deixa você aprisionado na mente, tá? Então você precisa ter consciência das coisas, autorresponsabilidade, tá? Porque quando você não traz a responsabilidade, você fica muito naquela imaturidade, na inconsciência, você fica ali achando que o outro que é culpado e não você, que tem culpa no cartório, como dizem, né? Mas trabalhe a sua mente, tá? Incansavelmente. Dani, eu vou fazer um curso sobre mentalidade esse mês e não vou fazer mais. Não, é pro resto da vida, tá? É pra sempre. Todos os dias aprendemos coisas novas, todos os dias temos algo para renovar. Todos os dias, os nossos dias são renovados logo pela manhã, tá? Então, como que você vai interpretar o seu dia logo pela manhã, tá? Sabemos que quem já acorda sorrindo, né? Pelo menos fica alguns minutos aí sorrindo, já transmite coisas boas, já, né? Já mexe com nossos hormônios ali e faz com que a gente tenha um olhar diferente para as coisas, tá? Não sai chutando balde aí já cedo, né? Então, o nosso código 8 tem alguém do seu lado que irá te ajudar e passar com você esse momento, né, marcante da gestação, seja o seu esposo, seja alguém que está com você, e talvez o seu esposo é alguém que trabalha fora, que não fica tanto com você, talvez nesses momentos, mas tem alguém, seja também mesmo seu filho, sua filha, tá? Para que esteja dando apoio para você naquele momento, porque vai ter algum momento que você vai sentir vontade talvez de chorar, né? As nossas emoções, elas ficam um pouco mais afloradas na gestação, mas se você está ali com um equilíbrio, com autodomínio ativado, vai diminuir isso aí. Mas também, se você sentir vontade de chorar, chore, não fique segurando o choro, tá? É uma experiência que sempre a gente tem. Inclusive, na primeira gestação, eu lembro, até recordo, até comentei lá no hospital sobre essa questão, que depende da gestação também, tá? Então, vai ter momento que pode ser que a depressão vai querer te invadir ali, por exemplo, algum choro, alguma coisa que venha, uns pensamentos assim, que você não sabe de onde vem, você tem um choro que você não sabe por que você está chorando. Então, naquele momento, se você tem a sua mente brindada, você fala, depressão, não quero aqui. Então, você faz uma maneira que aquilo não entra em você, tá? Então você precisa se fortalecer em Deus. Se você tá embasado na palavra, se você está junto com pessoas que te fazem bem, está ali junto mesmo, né? Fazendo coisas que agregam para sua vida, vai ser bem difícil você entrar nessa situação, nessa realidade, tá? Então, cuide bem. E aí vamos pro código 9, que eu tenho que acelerar aqui agora, que são 24, né? Pra gente também ser mais sucinto aqui, tá? Então, o 9, se alimente bem, não faça suas vontades exageradas, né, do seu corpo, mas pense na criança que você carrega. Então, por exemplo, tudo aquilo que você se alimenta vai transmitir ele para a criança, né? A criança vai começar a já ter uma memória daquilo que você come. Imagina você fica a gestação inteira comendo coisas, né, comidas rápidas, aquelas comidas que
são enlatadas, coisas que talvez até incha a sua perna. Então evita isso aí, tá bom? Refrigerante, gente, já corta de imediato, né? Já fazem mais de 4 anos que eu não sei o que é beber um refrigerante, porque eu decidi, né? Eu falei, o meu estilo de vida não cabe isso pra mim. Então, você precisa ser um pouco radical mesmo, tá? Porque às vezes você fala assim, nossa, Dani, mas é tão radical isso? Pois é. Mas é um estilo de vida, tá? Então, você não vai ter o seu corpo inchado, você não vai ter excessos no seu corpo. Então, corta todas essas coisas que ajudam muito, até inclusive o sal. Se você exagerar um pouquinho no sal na comida, você pode saber que o seu pé vai falar assim, epa, aqui tem coisa que tem excesso. Então, vai ter um pequeno inchaço, tá? Não falo pra você que eu não tive alguns inchaços no pé durante a meditação, porque eu tive sim, não era por conta, às vezes, até de ficar muito tempo sentado, escrevendo e tal, mas era assim, alguma coisinha foi passada em excesso no alimento, que eu comi alguma coisa e falei, opa, já sei que vai inchar, então já me preparava para aquilo. E depois era bastante água, evitar essas coisas e bastante fruta, viu? Usem e abusem das frutas aí, porque uma que você vai estar hidratando o seu corpo, né? Sustentando ali também as suas bases, porque a criança que está dentro de você também precisa ali receber aquilo que você está enviando, né? E não caia também naquelas coisas, né? A pessoa fala, ai, come esse aqui que você tá com vontade. Se você não tá com vontade, não coma, né? Eu, normalmente, as minhas gestações, eu sinto vontade de comer as coisas, né? Então, mas são coisas simples, seja uma fruta, seja até um bolo, um doce, alguma coisa. Mas depois passa, tá? Então, não exagere também nas vontades aí. Mas se você sentiu vontade de alguma coisa, fale pro seu esposo, fale para alguém que está com você, que você sentiu vontade de comer aquilo, para que você também não fique passando. Mas não é porque você viu que você tá num ambiente, sentiu vontade, não. Às vezes você sente o cheiro, às vezes você vê alguma coisa e você vê assim no sentido não de olhar, né, na real, mas na mente mesmo, né? Talvez uma memória que você teve. E aí você vai lá, compra, come, já passou e tá ótimo, tá? Então nada exagerado, né? Porque muito acontece em algumas mulheres que às vezes tem algumas vontades nada a ver, assim, eu quero comer terra, tijolo, umas coisas assim, sabe? Porque às vezes tá faltando alguma vitamina no corpo, tá? Então aí você orienta, pede orientação para sua médica, para o seu médico, né, que você tá tendo isso, então pode ser que ele fale, olha, tá faltando tal vitamina no seu corpo. E na verdade nós temos a vitamina que nos acompanha durante toda a gestação. É uma vitamina, né, que eu não vou saber falar agora todas as composições dela, mas ela tem todas as composições necessárias para todo esse tempo que você vai passar gestando, tá? Então é muito importante que você tome certinho também, né? Não fique sem tomar essa vitamina, tá? Para que a sua criança receba aquilo que você está ali também liberando no seu corpo, tá bom? É muito importante. E aí o nosso código 10, né? Vamos aí rapidinho pra gente terminar. O código que eu falei lá no comecinho da live, que é um drive que eu quero que vocês instalem. Então, não é você que engorda, mas é a sua criança que ganha peso, tá? Então, até inclusive eu posso até falar pra vocês aqui, durante toda a minha gestação, né? Eu tive aí um ganho de 5 quilos, que na verdade não é eu que engordei, mas ali fazia parte, inclusive, da criança. Eu falo, inclusive, que é a placenta, né? O líquido amniótico. Toda essa composição da barriga. Então, praticamente só a barriga ali cresceu. E até eu chegava na médica, ela falava, nossa, você emagreceu, não engordou, né? E eu tinha aquele drive instalado. Não é eu que engordo, mas é a criança que tem que ganhar peso, tá? Então, se alguém falar, nossa, como você tá gordo e não sei o que e tal, nem ligue pra isso, tá? Então, se vocês estão com a mente blindada, realmente isso não vai atingir vocês, tá bom? Vamos para o nosso código 11, tá? Se você pensa num parto normal ou natural, né? O normal é aquele que normalmente tem alguma interferência médica. Por exemplo, vai que você chegou lá, já precisou aplicar um soro. Vai que você chegou lá, já precisou fazer algum outro exame que vai fazer alguma alteração no seu corpo, ou alguma ajuda, né? Muito assim, sobrenatural também. Alguma interferência, qualquer uma interferência já entra como parto normal, tá? Então, porque não foi natural. Natural realmente é que você não precisou de medicamento, não precisou de anestesia, de nada, tá? Então, a criança veio, né? Você sentiu as contrações, você sentiu todas as dores, assim como eu. Inclusive, um dia antes, né, de eu ir pro hospital, eu fui na minha médica, né? Eu tinha uma consulta de rotina, né? Aquela consulta que já começa a ficar de semana em semana. Para quem já teve filhos e passou por esse processo, sabe que quando chega um pouquinho mais perto ali, dentre as 37, quase 38 semanas, você já começa a ir de semana a semana na sua médica, para ela fazer também a monitoração, olhar como que você está, se teve alguma reação, algum corrimento, alguma coisa.
E naquele mesmo dia ela fez ali, né, o toque e tal, me examinou e eu estava já com 3 dedos dilatados. Eu nem sentia esses dedos dilatados, mas claro, a gente sente uma agulhadinha na costa, né, alguma coisinha assim que já começa a incomodar, vamos dizer assim. Então são sinais. Lembra que eu falei dos sinais do corpo? São sinais, tá? E aí ela falou que tava esses. Aí na minha mente eu já falei, nossa, agora tá perto. Então imagina, com 3. Na época, na primeira gestação, eu cheguei e tava com 2 para 3 no hospital. E eu precisei ficar um dia a mais, inclusive, por conta disso, que eles não queriam me internar, acabou me internando, daí no outro dia já nasceu também, tá? Mas dessa gestação, não, foi tudo diferente. Imagina, na consulta com 3 dedos dilatados. Daí, naquela mesma noite, as contrações começaram a aparecer, e dor em cima de dor, né? A gente sabe que é de 5 em 5 minutos, e são contrações que duram durante 1 minuto. Aquele 1 minuto que parece que é eterno, né? Mas são dores que realmente puxam bastante a costa, aquela dor intensa que a criança tá empurrando, né? E aí o que acontece? Eu peguei um código pesado aí, que na verdade na primeira gestação eu usei muito, que é a própria respiração, algo natural que você já utiliza. E eu começava ali a respirar, né? E uma respiração atrás da outra, e eu via que aquilo ia acalmando, acalmando, mas era 1 minuto cravado de dor. E aí eu acabei até o momento, eu acabei dormindo, mas assim, dormia e acordava com a dor, dormia e acordava com a dor. E eu cheguei até a monitorar pelo celular, pelo menos umas 4 contrações, e eu vi certinho que dava 5 minutos, e aí vinha 1 minuto de contração. E aí eu falei assim, eu poderia muito bem ter acordado e já ido pro hospital, mas eu falei, não, eu vou esperar mais um pouquinho, eu acho que eu dou conta, né? E eu tomei o medicamento, que normalmente tomo, não vou poder falar aqui o medicamento, mas é um medicamento que a gente é orientado para cólica, alguma dorzinha de barriga ali na hora. E a única coisa que eu fiz, né? Porque da outra vez nem isso eu fiz. Dessa vez eu acabei fazendo, né? Porque a gente sabe, tem essa orientação médica também. E aí, não vou falar pra você que diminuiu, mas pelo menos na minha mente eu achei que deu uma melhorada, mas as dores continuavam. E aí logo pela manhã, batendo ali umas 7 horas mais ou menos, aí eu falei pro meu esposo, vamos lá pro hospital, porque eu acho que agora vai ficar um pouco mais pesada. Aí começou realmente, já não era mais de 5 em 5, era de 3 em 3 minutos. O intervalo, né, o espaçamento de uma contração para outra. E aí cheguei lá, tava com quase 6 a 7 dedos dilatados no hospital. Então essa noite, por isso que eu falo que a dor é um processo, você precisa passar por ela. Se você está sentindo dor, é porque a contração está acontecendo e é algo natural do corpo para empurrar, né, para expulsar a criança. Então é preciso passar por ela. Se essa dor não vem, a contração não acontece e o parto natural, normal também, vai ficar muito longe da realidade, tá? Agora, se você talvez planejou, eu quero fazer uma cesárea e tal, então você vai antecipar essas dores, tá? Então, daí já não vai ser algo natural e nem normal. Então, você que está colocando como prioridade a criança nascer naquele dia, ou até mesmo você chegou com as dores, eu sei de vários casos assim também. Você viveu todo o processo da dor, chegou na hora, a criança não saía, daí precisou de fato, já estava numa situação mais, né, sacrificante ali, precisou de fato uma cesárea, aí realmente é importante você seguir toda e qualquer orientação médica, tá? Até na primeira gestação eu falava, achei que não ia dar conta do parto normal, a médica falou, não, você consegue, tá tudo certinho, tá encaixado, tá no peso bom, no tamanho ideal, vamos esperar, que vai ser amanhã cedo. E de fato, o que ela falou aconteceu, foi no outro dia cedo, né? Dessa vez nem deu tempo quase, a gente até mudou um pouco o esquema, porque como tava vindo muita contração, assim que eu cheguei no hospital já deu 6 a 7, já me internaram, até depois eu peguei um código da internação, né? Por que a gente interna, né? Porque você se volta para dentro. Então é o momento de você olhar para você, isso que é internação. Até eu cheguei a questionar a médica, eu falei, o que é internação para você, né? Ela ficou pensativa e eu falei, então, dentro aqui do hospital, sentada sentindo as dores, no momento da respiração veio isso para mim, porque é o momento que eu me volto para dentro. É o momento que eu tenho que olhar para mim e sentir todas aquelas dores, passar pelo processo e deixar as coisas acontecerem, que vai acontecer, né? Se tiver que sair, vai sair, tiver tudo bem, tudo normal, né? Não tiver ali, a criança não estiver sofrendo dentro da barriga, se tiver tudo ok, vai sair, né? E eu achei tão interessante, né, que a minha filha chama Esther, e na Bíblia a gente vê que a Esther é rainha e tal, e eu falava muito dessa questão, né? E naquele mesmo exato momento, a médica falou, vamos pegar a banqueta, né? Então não foi de forma deitada, né? Então eu tava no quarto ainda, pertinho já de ir para a sala do parto, tava chegando ali nos 9 dedos dilatados.
E aí a médica falou, vamos fazer na banqueta. Eu falei, nossa, né, como se fosse um trono, né? Então a minha filha nasceu ali, estava na posição sentada, e eu considerei que foi de fato extraordinário, porque realmente você vai a favor da gravidade, tá? Então assim que veio a primeira dor, eu senti algumas dores deitadas, mas até teve umas 2 ou 3 tentativas de respiração, mas nem sinal de sair. E aí, no momento que a gente falou, vamos correr para a sala do parto, que eu tava com 9 dedos dilatados, partindo para 10. Assim que eu cheguei lá, só deu tempo do meu esposo colocar a roupa, a hora que ele pisou, a hora que ele pisou na sala do parto, a criança nasceu. Então eu só sentei, só deu tempo de sentar, e eu só vi gente, aquela correria de gente assim, né? Todo mundo passando do meu lado. E aí, a hora que eu sentei e vi aquela dor extraordinária, eu falei, essa aqui mesmo que vai me ajudar. Então, nem sei se eu respirei direito naquela hora. E aí, só sei que a criança foi saindo, só sei que foram 3 picos de dor bem forte. Esses 3 picos de dor bem forte foi suficiente para ela sair inteira mesmo, né, de uma vez só. E já senti o chorinho dela e já me colocaram ali no peito. Aquele momento maravilhoso, né? É um momento espetacular, que é o momento do encontro, né, da mãe com a sua filha, com seu filho, e que é inexplicável. Eu falo que naquele momento é o momento que você descobre que você sempre foi mãe. Então, é muito especial. Tá, então, e ali sorrindo, imagina, né? Eu sentindo aquelas dores e sorrindo, o pessoal entrando ali, como assim? Você teve já. Não deu tempo, né? Até tava uma enfermeira, né, que tava me acompanhando naquele processo também. Ela, como assim? Já nasceu? Não deu tempo nem de ver, né? Então, assim, olha como quando você está na presença de Deus, quando você está na vontade dele, as coisas são rápidas, né? Por mais que demore, acho que eu fiz uma conta ali, deu mais ou menos em torno de umas 6 horas, desde que eu cheguei no hospital até sentir as dores e ser atendida também, né? Porque não é que você chega e já é atendida, não. Você passa ali pela recepção, pela triagem, até você realmente ser internada e vir toda aquela papelada, documentação, que na verdade se o seu esposo, alguém que está com você, que vai fazer esse processo por você. E aí tem todo um processo, né? Então não é que eu cheguei, já fui pra sala e senti a dor e saiu. Não, gente, eu passei, né, por esse tempo. E eu nem tô contando a noite que eu tive de dores, eu tô contando o momento que eu cheguei até lá e a criança nasceu. E foi exatamente no mesmo dia. Então eu não precisei amanhecer como do primeiro parto para a criança nascer, tá? Mas foi muito rápido. Seja bem-vinda, Daiane, querida. Assim que eu sentei ali, veio aquela dor e aquela impulsão rápida e simplesmente saiu. Eu só vi uma perna passando assim, que era o meu esposo. Eu falei, eu preciso de uma mão para eu agarrar. Seja bem-vinda, Nath, querida. E aí, naquele momento, a criança saiu, tá? Então, foi muito rápido mesmo, tá? Então, foi um parto, assim, totalmente diferente. E eu sempre, na outra vez, quando foi o primeiro parto, eu falei, eu vou contar a história, né, desse parto. Na época, eu nem escrevia livros, nem sabia que eu ia ensinar sobre isso, né? Hoje, eu já fui mais consciente. Até, inclusive, já estou participando de um projeto de coautoria para lançar o mês que vem, né, que eu fui convidada, que fala exatamente sobre essa questão da maternidade, né, você conciliar também aí o empreendedorismo, a felicidade plena e tal. Então a gente vai comentar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas eu já, olha que louco, né, no dia 11 eu recebi esse convite dessa coautoria e eu falei, eu já tenho uma história para contar. Olha como Deus é maravilhoso, né, então ele sabe exatamente onde coloca você, quem que ele vai apresentar para você, tudo no tempo certo, mas basta que você acredite, que você espere, que você confie nele para as coisas acontecerem. E você vai seguindo esses processos. E esses códigos que eu estou passando aqui foram os que eu peguei lá, tá? Então, é muito importante, né? Então, eu falei, se você pensa no parto normal, natural, já prepara o seu cérebro. Acho que é o código 11, não sei se eu falei para vocês. Se você pensa no parto normal, natural, já se prepare o seu cérebro para controlar as dores das contrações, né? Porque elas são fortes e reais, tá? Então você vai controlar essas dores, como? Com a respiração, com a sua mente, com a sua força interna, né? Lembra que eu falei da internação? Você se volta para dentro, então toda a sua força interna naquele momento é revelada. Olha que código poderoso. Toda a sua força interna naquele momento é revelada. E aí você até se desconhece naquele momento, né? E aí você fala assim, nossa, eu tinha essa força que eu não conhecia. E aí você vai encontrando novos propósitos, pessoas que vêm até você e não entendem o que aconteceu, mas que vão depois passar por isso e, meu Deus, eu tenho algo para relatar agora, que aqui eu vi, na minha presença, eu pude notar que algo aqui de diferente aconteceu, tá? Vamos pro código 12, eu falei o 11 agora, né? O código 12.
Mesmo estando com dilatações, não deixe de gerar valor e transbordar. Naquele momento eu estava ali gerando valor ainda. No momento que eu estava ali com a médica, no momento que ela chegou para me atender antes do parto acontecer, estava ali pros seus 7, 8 dedos dilatados. Eu tava conversando com ela, né? E aí eu senti 2 momentos, eu senti aquela ânsia mesmo de vômito, né? E eu tinha sentido inclusive de manhã em casa. E eu, por alguns segundos, eu mentalizei e comecei a respirar e com aquele controle interno, aquela coisa, sabe, forte dentro de mim. E aquilo simplesmente foi embora. Eu não sei como que foi feito aquilo, mas foi totalmente com a mente mesmo, sabe? E não aconteceu nem isso. Mas eu senti tudo como se estivesse acontecendo, né? Eu fui ali respirando, olhando inclusive pra cima, até eu falei pra ela, olha pra cima e sorri, né? Isso, você não consegue pensar coisas ruins olhando pra cima. E eu falei, nossa, isso tá muito ligado com a nossa fisiologia. Então, se você pensou e transmitiu pra sua fisiologia, realmente isso não vai acontecer e você vai ser muito mais forte que isso. E eu fiz e deu certo. E é isso, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês também como experiência, né? Como deu certo. Tá? Então vamos aí pro nosso código 13 pra gente ir rapidinho que eu já preciso terminar essa live. Sorria, no código 13. Sorria na hora da dor e olhe para o alto. É o que eu acabei de falar, né? Para ter a sua fisiologia positiva que espantará o medo e a dor. Olha que poderoso. Tá? Então, o sorriso vai te acompanhar do início ao fim, tá? Então, no momento que você pensar na dor, é porque eu sei que quando você tá fazendo um exercício físico na academia, tem momentos que você faz uma cara assim que parece que tá doendo, né? E aí você transmite sorriso, né? Nem que seja forçado mesmo. E aí o seu corpo entende diferente. Ele pensa assim, nossa, isso aqui é bom, eu vou continuar fazendo isso. Mas se você sempre faz uma careta ou faz algo que não está bom, aquilo vai ser pra você negativo, você não vai querer voltar, o seu cérebro não vai querer gastar energia com aquilo mais, tá? Então é muito importante que você sorria. E o nosso código 14. Respire sempre, principalmente durante a contração, que eu já até comentei aqui, para aliviar a sua dilatação quando ela acontecer, tá? Então, toda vez que a dilatação vier, você começa a respirar profundamente e vai até ela passar. Depois continua com a respiração normal, tá? Então, aquilo vai se tornando um hábito, algo automático para você ali naquele momento e vai te acompanhar até o finalzinho lá, tá? Inclusive, na primeira agitação, eu precisei sim entender um pouco mais da respiração. Eu lembro que na minha filha saiu pela quinta, né? Pela quinta tentativa. Eu já não estava na forma sentada, mas mais deitada para sentada. E aí foi um pouco mais desafiadora a saída, tá? Mas saiu, né? Foi uma dor um pouco diferente dessa segunda. Essa, acho que a segunda doeu um pouquinho mais, mas também foi mais rápido, tá? Foi aquela dor contínua, mas que já depois foi embora, tá? Dani, mas depois que a criança nasce, não existe dor nenhuma mais. Gente, é uma dorzinha ali ou outra, né? Alguma contraçãozinha, por quê? Porque o seu organismo, ele imagina, tá um buraco ali dentro da barriga, né? Tá? Então tinha uma criança e saiu, então os seus órgãos, eles estavam empurrados, né? E eles vão começar a voltar no eixo, voltar nos lugares certos. Então vai ter uma pequena dorzinha. Até a gente tem, depois a gente passa por medicamentos, né? Pra dor e tal. Por quê? Porque acontece aquele momento, né? Às vezes acontece, por exemplo, na hora ter uma pequena abertura a mais e precisa fazer algum pontinho, tá? Então acontece tudo isso. E é importante, né, que a gente tome medicamento pra gente se cuidar também. E porque naquele momento você vai estar também com a apojadura, né? Que o seu leite vai começar a descer, você vai ter ali no começo o colosso, que é né, aquele leite inicial. Então, são vários processos que você passa, mas é importante que você viva cada um deles. Seja bem-vinda, Vera querida. Tá? É muito importante que você passe por esse processo. Respire sempre. Essa respiração, seja bem-vinda, Vanessa. Essa respiração é muito importante, do início ao fim, tá? Então, às vezes você até esquece que tá respirando. E no momento do parto, no momento que você está ali no hospital, na sua internação, você vai relembrar o quão importante é a respiração, né? Você viu quantas pessoas, né, que foram, a gente perdeu aí nessa época de pandemia, inclusive, que precisavam de respirar, precisavam do ar e não tiveram esse ar. E aí o que aconteceu, né, foram coisas trágicas. Então a gente precisa valorizar aquilo que é natural da vida, né? A nossa respiração, o nosso sorriso, o nosso olhar, tudo aquilo que Deus nos deu que é natural, tá? Então o nosso código 15, sinta a dor sem medo da dor. Olha só, isso irá te fortalecer ainda mais. Então, cada vez que você passar por aquela dor, você vai sair mais fortalecido ainda. Pensa assim, está um drive aí hoje, né? Se eu passar pela dor, eu vou me fortalecer com ela,
tá? E aí eu vou começar a enxergar também de maneira diferente as coisas e não vou ficar culpando o outro por aquilo que, na verdade, é eu que tenho que me responsabilizar, tá bom? Deixa eu ver como que tá a minha bateria aqui, ainda dá pra terminar. Vamos lá. Aí o próximo, código 16, pra gente já ir terminando. São 24 códigos, né? Espero que você fique até o final pra você pegar algum insight aí pra sua vida, tá? O nosso código 16, confie que tudo irá ficar bem. Não se desespere. Só deixe as coisas fluírem naturalmente, sim. Não precisa você forçar, não precisa você acelerar nada, só precisa você confiar. Confia naquilo que Deus está te dando, confia naquilo que Deus está te entregando hoje. Deixe fluir, tá? Mas também não fique parado, né? Faça as coisas, né? Entrar em movimento, entre em ação, tá? É um confiar em ação, tá? No código 17, seja gentil com as pessoas que irão te servir no hospital para ativar a frequência do bom, a frequência boa ao seu redor. Se você chega lá no hospital, maltratando as pessoas, fazendo tudo, sabe, agorando, aquela coisa assim, sabe? Realmente você vai atrair para você. Então, seja gentil com as pessoas, sabe? Tenha paciência. Se ela for para você esperar, espere, sabe? Não se agite, não se precipite. Fique atento aí a cada movimento, tá? Que a sua frequência ela pode mudar o tempo todo conforme você vai agir, tá? Então, se você age bem, a sua frequência é boa. Se você age mal, a sua frequência é ruim e assim por diante. Código 18. Não tenha pressa, a hora do parto chega no momento certo. Lembra que eu falei, nossa, eu achei que a minha filha ia nascer às 15 horas. Na verdade, foi às 16h15. Mas por quê? Porque tudo tem o seu tempo certo, tá? Então, talvez os 15 horas foi aquele processo que finalizou o último dedo de dilatação, que chega até o 10, né? E aí o processo também de vir, atendimento médico, até eu ir à sala do parto, até eu ser instalada no local que ia ser o parto e tudo mais. Então a hora, gente, a hora ela é rapidinha, ela passa mesmo. Mas como que você tem passado as suas horas de vida? Como que você tem agido na sua vida com o seu tempo, tá? Então tudo isso vai dizer se vai ser um parto normal, natural, se vai dar certo, se não vai dar certo, tá? Código 19, estamos chegando no final. Faça conexões com pessoas do hospital, tá? Ore por elas e transmita seus conhecimentos aprendizados. Mesmo que você esteja ali no momento de dor, mesmo que você esteja talvez sofrendo, não deixe de ensinar. Comenta com elas aquilo que você vive, né? O seu propósito, a sua missão, né? Talvez fale também, até mesmo da sua profissão, aquilo que você realiza aqui no mundo fora, né? Porque ali você está num momento delicado da sua vida, né? Lembra que eu falei pra você não ter pressa, pra você cuidar, seja gentil com as pessoas, porque as pessoas vão cuidar de você naquele momento e precisa ser agradável. Se você for agradável com elas, provavelmente elas vão retribuir. Sempre que você talvez for criticado, atacado, é porque talvez você também está fazendo isso com o outro, tá? Então analise o comportamento do outro em relação àquilo que você está ofertando, tá? Então cuide muito disso, cuide dessa sua presença, né? Se você tem uma presença de comando, se você chega num ambiente, né, você vai impactar, seja ali com o seu silêncio, com a sua delicadeza, com o seu jeito de olhar. Até um jeito de olhar, ele pode ser agressivo ou até mesmo sensível, que você pode amar as pessoas pelo olhar, né, pelo sorriso. Chega num ambiente sorrindo, você já produz ali um movimento diferente, tá? Então, faça conexões com as pessoas do hospital, converse com elas, mas também tenha domínio, né? Pra você não falar muito, pra você também não ser precipitado aí também, tá? Porque o hospital é um local de silêncio. O hospital é um local de reflexão. Eu posso até fazer um post falando sobre os códigos do hospital, né? Sem ser somente do parto, né? Mas é um lugar para você refletir, né? Quantas pessoas hoje estão nos hospitais internadas, talvez ainda com um diagnóstico aí, talvez complexo, talvez seja uma coisa que desafiadora, estão vivendo processos terríveis, mas que estão precisando de uma palavra amiga, de um conforto, de um olhar, né? Vai que a pessoa nem tá conseguindo falar mais, mas o olhar, ele diz muito. O olhar, ele comunica, tá? Então, ame as pessoas através do seu olhar, da sua presença, da sua iluminação. Você chega aí, você ilumina o ambiente, né? Nós somos sal e luz da terra. Então, sabe, saboreie a vida de maneira diferente, leve sabor para as pessoas, né? Não deixe as pessoas apáticas, né? Que elas ficam aí tristes, abatidas. Não, leve alegria para elas, tá? Código 20, pra gente já ir finalizando.
Aceite até as provações que poderão surgir no processo. Lembra que eu falei que talvez você pense assim, nossa, mas meu parto vai ser perfeito. Não, gente. A dor vai existir, o processo vai existir, o tempo de espera vai existir, né? E talvez algumas complicações no meio do caminho que podem acontecer, tá? E nós não temos como evitar isso, mas o mínimo que você puder corrigir, o mínimo que você puder pensar aí que vai dar certo, vai dar certo. Tá? Então acredite que Deus faz as coisas para você da maneira certa. Aquela dor que você passou foi necessária. Tire um aprendizado daquela dor. Não fique com aquela dor por ficar, mas tire um aprendizado dela, tá bom? Então aceite. E o código 21. Todo parto tem data, tem hora para acontecer. Não queira adiar o que está escrito no céu para acontecer. Então, por exemplo, se a sua gestação está indo tudo ok, tá indo tudo bem, a sua alimentação tá ok, seu peso tá ótimo, sua pressão tá jóia, por que você vai querer antecipar algo que está dando muito certo? Tá? Então, acredite, passe pelo processo, pela experiência, para você depois também ter uma história para contar. Quem sabe você que está aqui não vai escrever um livro sobre isso? Quem sabe você que está aqui pegou algum código e desse código vai sair um capítulo do seu livro, vai sair um título do seu livro, vai sair a sua história. Você fala assim, nossa, eu nem lembro muito do meu parto, mas eu posso resgatar como ele foi e tirar um aprendizado dele para ele não ser uma coisa traumática, tá? Porque muitas pessoas hoje não querem mais ter filhos por conta disso. Ah, é porque o meu corpo tá muito lindo, meu corpo tá maravilhoso, eu não quero que ele se altere, eu não quero ganhar peso, eu não quero, sabe, sair do equilíbrio. Mas você tá deixando de multiplicar talentos, de trazer vida, né, para o mundo, de multiplicar, assim como Deus nos deixou essa missão de multiplicar, né, de formar famílias, de fazer realmente algo diferente, de trazer realmente mais pessoas, né, para fazer a diferença nesse mundo e também fazer a nossa alegria, porque quando você tem um filho, uma filha, você tem uma família, aquilo se torna uma alegria para você, tá? Um motivo, inclusive, para você acordar todos os dias, né? Nossa, eu tenho um filho, uma filha, e eu vou cuidar muito bem dela, muito bem dele, vou educar da forma que tem que educar. Não é fácil, não tô falando aqui que é fácil, tá? Eu tenho até esse movimento, né, o grupo Maternidade Mais Leve, por conta disso, para que a gente olhe de maneira diferente para a maternidade, para a gestação, para que a gente comece com pequenos detalhes, com pequenas ações, mudando o nosso dia a dia, seja aí o relacionamento com o nosso esposo, com nossos filhos, com nossos vizinhos, com o nosso trabalho, com os nossos amigos e amigas, colegas de trabalho também, tá? E a gente começa a mudar algumas coisinhas, né? Começa a planejar o nosso dia a dia, começa a fazer diferente. E aí o que vai acontecer? Eu vou começar também a ter resultados diferentes, tá? Então, todo parto tem data, tem hora. Mas se você quiser adiar, vai ser diferente daquilo que está no projeto de Deus, tá? Outro código que está escondido no 21. Código 22. Agradeça a todas as pessoas que estiveram ao seu lado neste evento da vida acontecendo. Agradeça ali os enfermeiros, enfermeiras, as pessoas que trouxeram sua comida para você comer no momento que você estava ali, que trouxeram a água, as pessoas que trouxeram seus medicamentos, né, durante as noites, as pessoas que estiveram fazendo exames aí no seu filho, na sua filha. Agradeça. Seja grato sempre, né? Talvez você não teve o melhor parto possível, mas agradeça. Tire um aprendizado disso aí que vai ficar totalmente diferente a sua visão, a sua realidade, tá? E até, inclusive, eu fazer o curso aí, a mentoria, né, com a Andressa Lara, né, que também tem 5 filhos, um exemplo para nós aí de família, né, de filhos e educação. E ela falava isso, não tem como eu fazer de mim uma nova pessoa se eu não mudo minha realidade. Eu preciso ter uma nova realidade, fazer o meu novo eu, né? Construir a minha nova pessoa, mas também mexer na minha realidade. Seja bem-vinda, Josiane. Eu preciso mudar a minha realidade para que ela seja diferente. Então, eu preciso agradecer as pessoas que passaram pelos processos que eu passei, que estiveram nesse evento que aconteceu na minha vida. Então, eu preciso ser grata, sempre, 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 tá? O nosso código 23. Registre cada etapa do seu parto para recordar sempre. Por exemplo, essa live é um grande registro para mim. Na minha primeira gestação, eu nem fazia lives, não tinha Instagram, não tinha nada. Então, não foi registrado. Mas o que aconteceu? Depois eu acabei encontrando com pessoas que faziam livros, fiz o meu primeiro livro, então registrei aqui, tá? Então tive essa oportunidade, mas através de um livro. Depois fiz uma live, comentei algumas coisas, né? Não lembro se foi tão detalhada como essa, mas eu fiz isso.
tá? Então hoje eu tenho essa oportunidade de trazer para vocês um conhecimento que estava só comigo, poderia ficar comigo pro resto da vida, mas está aqui registrado, quem passar por aqui vai pegar um pouquinho de alguma coisa que eu falei e vai aplicar na sua vida. Tudo que tá aqui tá certo? Gente, cada coisa cabe no seu lugar, né? Tem até uma musiquinha que fala, né? Cada coisa no seu lugar, tá? Então, pega aquilo que for bom pra você, aquilo que for necessário pro momento agora, aplica, tá? Mas não é tudo que a gente vai conseguir fazer, é que nem os bloqueios. Nós temos muitos bloqueios, mas se eu quiser desbloquear tudo de uma vez só, é loucura, não dá. Então, eu vou de pouco em pouco. Eu descubro um bloqueio, eu vou trabalhar em cima dele por um tempo, seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu vou desbloquear. Depois eu vou pro outro bloqueio, tá? É processo, é etapa, não queira de uma vez só, porque você vai, né, descontrolar aí, tá? Então, registre cada etapa do seu parto, que é o código 23 e o código 24, pra gente finalizando essa live, que eu preciso já atender minha filha também, porque hoje, né, quando você tem um filho, uma filha, tá ali no comecinho, hoje inclusive tá completando 12 dias da minha filha, então é muito recente ainda, né, então não posso deixar ela sem amamentar, pra cuidar bem dela, pra ela ganhar o peso necessário, tá bom? Então, vamos para o nosso código 24. A sua mente é a preparadora da sua realidade. Essa foi a mais pesada. A sua mente é a preparadora da sua realidade. Então, se você pensou, se você mentalizou, se você projetou, aquilo vai se tornar real. Até porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem essa confusão, né? Ele não sabe se é real ou se é imaginário, então eu preciso projetar, eu preciso realmente escrever algo, eu preciso falar, eu preciso agir e mostrar para ele o que é de fato, o que é, né, o que vai acontecer, qual a realidade, né, o que eu preciso viver. Então, se eu fico o tempo todo na ilusão, no passado, no futuro, coisas que não existem, eu aprendi muito isso com o Jacob, né, o Jacob Petro, que fala muito sobre essa questão do consciente e inconsciente. Se eu fico lá no futuro, eu estou na ilusão. Se eu vou para o passado, eu estou na ilusão. Isso não existe. Então, a única coisa que nós temos é o hoje, é o agora. Então, o que eu vou fazer agora para fazer diferente na vida de alguém? Seja uma live, seja um post, seja um recado que você precisa dar, uma ligação que você precisa fazer, um perdão que você precisa dar, seja aí qualquer coisa, um olhar, né? Um olhar mais perto daquela pessoa que você ama, seja um abraço, o que for que você precisa fazer hoje, faça. Não deixe para amanhã que não existe, não fique projetado no passado que não existiu, né? Nunca aconteceu. E é um histórico que nós temos, não tem como apagar. Mas é um histórico para você acessar e não fazer as coisas erradas, talvez que você já fez alguma coisa errada ou outra, tá? Então para você consultar e falar assim, isso aqui eu não faço mais porque realmente não cabe para mim, tá? Então quero deixar para vocês um recadinho final. Estamos aí para lançar alguns livros, eu vou estar divulgando por esses dias, está um pouco mais corrida aqui agora, mas me acompanha aqui pelos stories, eu tô colocando algumas informações, no tempo que sobra aqui para mim, eu tô lançando pílulas para vocês, informações, tá bom? Temos aí vários grupos de transbordo, seja aí para ler Bíblia, para ler livro, né? Grupo de mulheres, inclusive eu tô trabalhando 15 semanas no meu livro, terceiro livro, né, que é uma coautoria com 15 mulheres, mulheres transformadas para reinar, né? Histórias conectadas por um movimento, tá? Então são 15 semanas. Inclusive hoje nós vamos começar o capítulo 7. Olha que interessante, né? Lembra que eu falei do número, né? Os números que dizem tantas coisas para nós. Minha filha nasceu no dia 12, no mês 7. Hoje vamos começar o dia 7, o capítulo 7, o desafio de ser você, da Janete de Castro, do nosso livro, Mulheres Transformadas para Reinar, no mês 7, tá? Inclusive, já é meio-dia e pouquinho, vamos já finalizar essa live, tá? Então, olha como é importante os números, né? A gente olhar para os números e cada coisa tem o seu significado. Por que eu fiz 24 códigos? Porque hoje é o dia 24 e dão exatamente 12 dias que a minha filha nasceu, então número 12 novamente, tá? Então, quero mostrar para vocês também o meu quarto livro, que é Descubra a Arte de Ser Exponencial, junto aí com a Ana Lucchini, né, que foi a nossa mentora no Masterfulness. Aqui tem 17 mulheres, então também tudo que eu tô mostrando aqui tá no link da minha bio para vocês adquirirem, se vocês tiverem aí o desejo de ler, tá? Então, está maravilhoso esse livro também, para vocês também viverem as experiências que essas mulheres viveram, tá? E o primeiro livro que eu falei para vocês, Escritora Particular de Deus, como me tornei mãe e escritora, tá? Aqui eu relato meu primeiro parto, foi o de Strave, né? Eu falo que aqui foi um livro que me lançou, né, pro digital. A gente sempre fala que a gente lança um livro, mas na verdade o livro me lançou. E o meu segundo livro foi esse aqui, uma coautoria que eu participei também, o chamado Descubra Quando o Mover Supera os Bloqueios, tá? Então aqui tem 53
53 escritores, né, coautores que participaram. Está maravilhoso também. Então, olha só o recado, né, o chamado. E já tô com o meu 5º livro aí, vou estar divulgando pra vocês aí, de falar sobre hábitos, tá? Então, por esses dias, entre hoje e amanhã, eu vou estar divulgando já também, que eu vou fazer um novo lançamento. E tá vindo mais aí, sabe? Então, até o final do ano, acredito que vão ter aí entre 9, 10 livros aí, tá bom? Então, desde coautoria que eu estou fazendo e outras que eu estou participando. Então, se você sentiu esse chamado também, me procura, me chama no direct. Estou trabalhando com o meu 2º projeto de coautoria, tá? Que é uma série, né? Essa aqui é a série Transbordo. Dessa coautoria foi a primeira. É uma série Transbordo, então seria a 2ª. E vamos falar sobre a escrita, tá? E já estamos começando com a 3ª coautoria também, com uma nova turma. Então tem vários projetos, tem cursos aí, tem a minha mentoria M1L também, se você estiver querendo aprender a escrever. Se você quiser também ensinar as pessoas, também é uma forma de você também participar. Então, tudo tá no link da minha bio. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar, tá? Pra você participar. Venha entrar em movimentos. É o que eu tenho feito desde, né? Faz o que? 2 anos que eu estou participando de movimentos, mas eu coloco em ação as coisas que eu aprendo. Seja bem-vinda, Luiz, querida. Aí você pode pensar assim, nossa, mas você coloca tudo em prática, Dani? Olha, tem coisa que eu não coloco em prática porque não é o momento. Mas seja bem-vinda, Cláudia, querida. Mas a maioria das coisas que eu aprendo eu já vou colocando em prática. Coisa que na época só estudava. E prova aqui, prova ali, não saía do lugar. Então agora não. Tudo que eu aprender, por mínimo que seja, eu vou lá, coloco em prática. Eu vou lá, ajudo alguém. Eu vou lá, tendo uma coisa. Ai, construo um projeto, construo um produto. Eu vou me lançando, né? Até esses dias eu falei, né? Não tem como você ganhar uma natação, você ganhar uma competição, né? Chegar no primeiro lugar na natação se você nunca entrou na piscina, se você nunca nadou. Então você precisa nadar, você precisa mergulhar, tá? Então é importante que a gente passe pelo processo, mergulhe, né? E isso aqui é bom pra mim, isso aqui não é, então eu posso fazer isso aqui não cabe pra mim agora. Minha condição agora não deixa fazer, então faz aquilo que você pode fazer agora, que vai fazer diferença. Mas não deixe de fazer, tá? Porque aí você não vai saber o resultado. Como que eu sei o resultado de alguma coisa se eu não arrisquei, não testei, não entrei, né? Então, eu falo porque às vezes eu faço alguns convites para algumas pessoas, as pessoas desanimam no meio do caminho, desistem, e eu falei, tá bom, não é o momento da pessoa, mas vai ter um momento que vai ser o momento, e aí as coisas vão desenrolando, né? Então, o que você sentiu de fazer, faça, não procrastine, não adie, tá mais fácil. Por exemplo, essa live de hoje, quase que eu desmarquei. Ontem, a hora que eu fui pra fazer a postagem, eu falei, acho que eu não vou fazer. Aí eu falei, não, vou postar. Se não der certo na hora, eu dou um jeito, aviso o pessoal que eu vou adiar e tal. E aí, graças a Deus, agora já estamos no finalzinho. E é mais um conteúdo aqui pra vocês também aproveitarem, aprenderem, ver um pouquinho da minha experiência, o que servir pra vocês peguem, o que não servir pode jogar fora. Mas a minha parte estou fazendo, tá? Aquela gotinha do mar ali eu estou lançando. E espero que essa gotinha faça muita diferença, né? Pelo menos seja aí motivo de muitas pessoas não desistirem da vida e muito menos de ter um parto, de ter um filho, né? De se lançar para uma gestação, se você ainda está na idade, né? De ter filhos, porque eu sei que tem certas idades também que são um pouco mais complexas, né? E ocasionam também doenças, né? Para os filhos. Mas precisamos ser responsáveis, né? Cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da nossa mente, né? Do nosso corpo, da nossa alma, e não parar. É uma coisa que eu falo o tempo todo, não parar, tá? E eu espero que essa live chegue em muitos lugares, né? Então depois compartilhe com quem você puder também. Se você passou pela essa experiência dessa live, se você não acompanhou também, depois volta lá no começo, assista, e aproveita o máximo que você puder. Tá bom? Eu não sei até onde vai chegar, mas que vai chegar a algum lugar vai, tá? Então é o que eu posso fazer no momento e a gente vai aqui transbordando aos pouquinhos com vocês. Vamos ver se na semana que vem também volto aí com as minhas lives escritas e alguns outros movimentos, mas vamos voltando aos poucos, devagar, porque eu estou ainda me adaptando, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E nós precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Então, vou tirar um print aqui rapidinho pra gente finalizar também. Pra vocês também façam stories de vocês aí, aproveitem bastante, tá? Pra gente poder também divulgar esse conteúdo mais longe. Deixa eu voltar aqui pra gente tirar um print rapidinho. Vamos lá.
Acho que foi. Peraí, meu volume apareceu aqui. Não sei se vocês conseguiram. Aqui foi. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Fiquem me acompanhando pelos stories aí, pelas postagens, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, tá bom? Então, fica aí com o meu abraço de 40 segundos. Se você não abraçou ninguém ainda hoje, abraça alguém por 40 segundos, tá bom? Pra você ativar aí o seu hormônio do amor, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo conteúdo. Até lá. Tchau, tchau.